Vamos lá então, gente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Quero ouvir o barulho das Bíblias, quem não está com o celular. A memória RAM aí. Vamos ver quem está com 16 ou 20 GB aí. Eu fiz o truque da cordinha, gente. O truque da cordinha. Viu só? É conhecido como profeta menor. Tem os profetas maiores, aí depois vem os profetas menores. Fica no Antigo Testamento, vem antes de Sofonias, Naum. Viu só? Tá na Bíblia, no Antigo Testamento. Tá vendo como é que é bom poder voltar lá? Ageu, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos aqui e aí a gente vai orar mais uma vez. A partir do versículo 1 diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, e nós pedimos, Senhor, a Sua bênção, entendimento, Senhor, para que a gente possa olhar para uma passagem arcaica de 500 e poucos anos antes de Cristo e poder, em 2026, voltar para casa com algo palpável que a gente possa aplicar na nossa vida. No Seu nome que nós pedimos, Senhor. Amém. Eu não vou gastar, como de costume eu gastaria, no primeiro versículo, começando um livro, de falar de toda a questão, contexto histórico e toda essa questão, porque eu quero ir para uma parte bem mais prática. Se você for lá no YouTube da Calvary Curitiba Norte, vai ter o Lucas Aguiar ensinando essa primeira parte, e eu acho que ninguém faz melhor que ele essa parte. Coisa que envolve matemática, coisa que envolve geografia e coisa que requer saber um monte de data, ele faz sem igual. Então, recomendo, tá? Ele ensinou só o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, só nisso. Mas eu queria falar pra gente uma coisa, gente. Por que eu mudei? Porque eu estava na Califórnia. E aí, passar por aquele lugar onde aconteceram os batismos, que a gente viu no filme, para quem assistiu o filme, não tem como mexer com o nosso coração. Não tem como pensar de que algo pode acontecer na nossa cidade. Que algo pode acontecer na nossa família, que algo pode acontecer no nosso coração. Então, eu confesso que eu fui para os Estados Unidos assim, meio desesperançoso de algumas coisas, ou questionando outras coisas, mas com um desejo de que algo acontecesse, e algumas coisas aconteceram e mexeram com o meu coração. E eu lembrei desse texto, todo esse tempo eu estava lembrando desse texto. Então, gente, se eu fosse dar um tema, né, como a gente deu no passado, quando ensinamos esse livro, seria uma nova paixão pela glória. Mas para a gente falar sobre isso, é importante a gente poder pontuar e falar do que é essa glória. Porque nós temos tendências, nós temos coisas que nós aprendemos, nós temos canções que nós cantamos, e talvez a gente tenha essa coisa de cantarmos e falarmos sobre coisas que a gente não tem um bom entendimento sobre.
o assunto. Então, por exemplo, quando nós falamos a palavra glória, dependendo do contexto que você veio, ele significa alguma coisa talvez diferente da forma bíblica ou da forma que nós cremos. Para alguns de nós, quando nós falamos em glória, se você veio do contexto mais carismático, você está pensando num culto onde há muita liberdade, onde há espontaneidade, onde há um mover de Deus acerca dos dons e coisa do tipo. Errado não tá. Mas não é só isso. Talvez se você veio do lance reformado, você veio do lance mais quietinho, onde o Senhor se move de forma interna e silenciosa. Ou não se move. Meus amigos não ouçam. Em 2007, um cantor que eu gosto muito, David Crowder, ele escreveu uma música chamada You Make Everything Glorious. Você faz tudo glorioso. E a letra fala assim: os meus olhos são pequenos, mas eles já viram a beleza de coisas enormes. O que me leva a acreditar que há uma luz suficiente para que a gente possa ver que você faz tudo glorioso. Você faz tudo glorioso. E eu sou seu. E ele fala: de glória em glória você é glorioso. Você é glorioso. De glória em glória você é glorioso. O que me leva a acreditar que eu posso ver mais. Glória. A palavra glória no Antigo Testamento é kabod. É a palavra usada no Antigo Testamento, a maioria das vezes, onde é manifesta a glória de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Biblicamente? Isso fala de algo pesado, algo denso. Vemos a glória de Deus, fala desse peso, fala do caráter, da dignidade de quem Deus é. E por isso é algo de extremo pesado, é extremamente pesado. E, gente, não há nada acerca do caráter e da natureza de Deus que seja light. Não há. A Bíblia fala que os céus dos céus não pode detê-lo diante da sua grandeza. Que ele é maior do que a nossa imaginação, que ele é maior dos adjetivos que a gente pode dar e quantitativo acerca de Deus. Então o seu caráter e atributo é algo pesado, é algo da sua santidade, é algo da sua justiça, é algo do seu amor. Então é pesado em honra, é pesado em majestade, e poder, e verdade, e misericórdia, e graça. Porque não é alguma coisinha, é algo extremamente incrível. Então, se ele é glorioso, se ele é o único digno de glória, digno de honra e digno de louvor, ele deve ser glorificado. Como ele é glorificado? Então nós precisamos responder essas perguntas. E olha que interessante, no versículo 1, ele dá essa ideia do tempo, do sexto mês, ele dá essa ideia dos dias e coisa do tipo. E aí, você como um bom estudante da Bíblia, você vai ver que existe uma expressão acerca de Deus que se repete. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da batalha. Ele é o Senhor todo-poderoso. Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Herman Bavinck, ele expressa isso de uma forma muito incrível acerca dessa expressão, Senhor dos exércitos. Ele fala assim que é o rei na plenitude de sua glória, que cerca por uma multidão de estrutura de anjos, governa o mundo inteiro como todo-poderoso e em seu templo recebe honra e aclamação de todas as suas criaturas. Esse é o tipo do Senhor dos exércitos. Mostra do seu cuidado para com seu povo.
mostra de quem ele é para com o seu povo, de todas as suas facetas e caráter. E aí, quando se trata da glória dele, e a gente vai falar mais sobre isso, se você fosse olhar no dicionário glória, você vai ver que essa questão de reverência, de honra, de glória, de estarmos abismados com sua beleza, de louvor, de gratidão. Isaías 42:8, eu vou citar, eu vou falar, porque são textos bem curtos, mas que expressam isso, fala que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, gente, a gente precisa botar na mesa todos os nossos viés e contextos acerca da glória e nos depararmos com a glória do Deus da Bíblia. E isso é uma coisa incrível. Deus não divide a sua glória com ninguém. Em Levítico 10:3 ele fala assim: eu serei glorificado. O meu povo vai me glorificar. O mundo inteiro vai me glorificar. Se você olhar a Confissão de Westminster, a primeira pergunta lá, qual é o fim supremo e principal do homem? Sabe qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar um deleite e de se alegrar com Ele para sempre. Esse é o nosso fim, gente. Nós somos feitos para isso. O fim principal do homem e da mulher é glorificar a Deus e se alegrar com Ele para sempre. Existem inúmeros versículos que podemos citar, e se você estiver anotando, eu espero que esteja, gostaria de fortemente recomendar à igreja a ter um caderno onde você possa anotar, que por mais que você ache que sua memória seja incrível, segunda ou terça-feira você vai precisar de uma anotaçãozinha, se você quiser participar do grupo, tá, gente? Ou então um rascunhozinho, alguma coisa, para você poder lembrar de algumas coisas, que nós somos seres que esquecemos. O esquecimento veio junto com a queda. Então é muito bom poder ter um caderninho, poder anotar. Então, por exemplo, eu vou citar Romanos 11:36, fala sobre isso. 1 Coríntios 10:31 fala sobre isso. Salmo 73, 25 e 26 fala sobre isso. Isaías 43:7 fala sobre isso. Romanos 14:7 e 8 fala sobre isso. Efésios 1:5 a 6 fala sobre isso. Isaías 60:21. Isaías 61:3 também fala sobre isso. Então, assim, a gente vê a ênfase na Bíblia acerca dessa realidade, que nós somos criados para a glória de Deus e salvos para a glória de Deus. Existe uma coisa incrível, gente, antes de nós entrarmos mais a fundo no texto. Nós ensinamos o livro de A Carta de Efésios num retiro chamado Poema, que é feitura, né? E Efésios é uma carta incrível, uma questão de profundidade teológica. O capítulo 1, e versículo de 3 a 14 de Efésios, se você quiser anotar na sua Bíblia depois para você voltar lá e meditar durante a semana, nos dá 3 posições, gente, que é incrível e tem a ver com essa questão do louvor e da glória de Deus. Fala que nós somos escolhidos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho e nós somos selados pelo Espírito Santo. E se você é estudante da Bíblia, quando você vê algumas coisas repetindo, você vai ver que em Efésios essa carta é permeada com a realidade que ele fala assim, para o louvor da sua glória. Você vai ver que isso se repete, para o louvor de Deus, para o louvor da sua glória. Então, essa é uma realidade. Então, gente, o que quer dizer a nossa paixão ser renovada pela glória? É que isso quer dizer que a nossa paixão na vida deve ser glorificar a Deus. Que essa renovação pela paixão, pela glória,
Deve ser algo que eu desejo glorificar a Deus com tudo que eu tenho e que eu sou. Uma nova paixão pela glória de Deus, gente. Olha isso aqui que importante. É o desejo do coração de Deus para nós como igreja. Uma nova paixão pela glória de Deus é algo forte, fervente, um desejo de louvar, um desejo de honrar, um desejo de magnificar e exaltar a Deus em todas as coisas. Isso é paixão. 1 Coríntios 10, 31, esse texto aqui ele entrega a nossa idade, que a maioria de nós, mais velhos de igreja, conhecemos na versão mais antiga. Alguém lembra? 1 Coríntios 10, 31. A versão antiga fala assim, quer comais, quer bebais. A gente não conversa mais assim, né? A gente não fala assim, não faz parte do nosso vocabulário. A NVI fala assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, né? Façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como é que a gente faz isso, gente? Se não temos zelo pela glória de Deus, a nossa misericórdia, ela parece superficial. Ela parece um aperfeiçoamento humano, centrado no homem, sem significado eterno. O Piper já diria isso. Então, gente, a glória de Deus, olha isso que coisa linda. A glória de Deus é a beleza manifesta de sua santidade. É a divulgação pública de sua santidade. É a maneira como ele se expõe. Ele expõe a sua santidade para que as pessoas aprendam. Assim, a glória de Deus, ela é também a santidade de Deus manifestada. O seu caráter, o seu atributo, a sua natureza, como modelo, como se fosse a infinita beleza da grandeza das multiplicações, das múltiplas perfeições de Deus. E eu vou repetir, quanto mais nós conhecemos do caráter de Deus, dos seus atributos, nós lidamos com a forma de glorificá-lo de forma muito diferente. Sabe por quê, gente? Quando algo vier sobre nós e querer nos dizer que Deus não é um Deus bom, a gente vai saber que Deus é um Deus bom. O seu caráter é um caráter de um Pai perfeito. Que o seu caráter é inegável de que tudo que é bom e belo vem dele. Então, quando as coisas vierem para duvidar de Deus, conhecer o seu caráter, conhecer os seus atributos, nos faz olhar para frente e saber que Deus é bom. E que tudo aquilo que o diabo intentou para o mal, Deus pode transformar em bem. E isso nos faz lembrarmos de muitas coisas, de que nós estamos em missão. Então, o contrário da paixão pela glória é a indiferença, a apatia, a falta de prioridades. Será que nós conhecemos esse tipo de coisa, gente? Será que isso faz parte da nossa vida como família, como igreja? Será que essa igreja, já nesse começo, a gente está falando sobre isso por quê, gente? Porque a gente não quer chegar daqui a 10, 15 anos. A gente quer falar disso agora, para quem sabe Deus nos livre do mal, da apatia, do nosso coração faltando compaixão, do nosso coração que é como de pedra, que não sente. Como não fosse de carne, como se fosse uma muleta ou qualquer outra coisa que serve para alguma coisa, mas não sente. Então, gente, é nesse contexto que nós adentramos então essa realidade de que a glória de Deus é a manifestação expressa do seu caráter, dos seus atributos, da sua beleza, da sua santidade, de tudo que ele é e ele faz.
Só um pouquinho de pano de fundo, né? Então, aqui fala no primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário, né? Então a gente vê que essa profecia de Ageu nos dá vários pontos cronológicos, tá, gente? Bem específicos. Em Ageus 1:1, 1:15, 2:1, 2:10, 2:20. A gente vê muita coisa que dá para apontar direitinho para o tempo certinho de muita coisa. Nós aprendemos aqui nessa profecia que começou ali 520 a.C., faz com que Ageu, o primeiro entre os profetas menores pós-exílico, dos 12 profetas menores, os primeiros 9 falaram antes de Judá ser levado cativo, exilado na Babilônia. Os últimos 3 profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, falaram cada um aqueles que retornaram do exílio de 70 anos. Então, só um pouquinho de nerd bíblico, tá, gente? Eu não vou seguir muita gente, primeiro que eu não sou, e segundo que... A gente vê alguns nomes. Zorobabel, ele era um líder político. Então a gente vai ver algumas coisas acontecendo ali, a gente vê o poder dele ali. A gente vê Josué, um sacerdote judeu, um líder religioso. Mas o que importa é que a palavra do Senhor veio para Ageu. Nos anos difíceis do retorno do exílio, Deus falou a seu povo por meio do profeta Ageu. Ageu também é mencionado 2 vezes no livro de Esdras, o sacerdote que supervisionou o trabalho de reconstrução do templo. Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2 e capítulo 6, 14. Do versículos, gente, de 1 a 11, a gente vê o contexto, o que está acontecendo, e depois a gente vê a resposta de Deus. Mas ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo, e aí o povo fala, ainda não chegou a hora. Versículo 2. Esse povo afirma, ainda não chegou a hora. Então, gente, olha que interessante. Os exilados estavam de volta a Jerusalém há 18 anos, mas o trabalho de reconstrução do templo ficou parado por 14 anos. Então, esse é o contexto, gente. Apesar do começo glorioso, depois de 2 anos a obra parou, atolada no desânimo, pela falta de foco. Então, quando Ageu profetizou, o fundamento do templo já tinha sido lançado. E o altar foi reconstruído, mas o templo ainda não havia sido reconstruído. Olha que coisa interessante que a gente pode analisar no texto. Deus fala assim, este povo diz. Isso é uma palavra importante para a gente. Por que é uma palavra importante para a gente? Esse povo aqui, é importante dizer que não é um povo, assim, pagão, não crente. É o povo de Deus, gente. É o povo de Deus. São cidadãos de Jerusalém. Mas foi aqueles que disseram a si mesmos que ainda não era a hora de retomar o trabalho no templo. Assim, deixa a gente cuidar da nossa vida. Deixa a gente cuidar do nosso lar. Deixa a gente cuidar das coisas que pra gente é mais importante. E ainda ter um linguajar teológico cristão, de falar assim, ainda não chegou o tempo, entendeu? Até queria, mas como não chegou o tempo, então assim, deixa a gente seguir numa boa, sabe? Mas, gente, Deus está falando assim, este povo tem uma conotação que este povo, o meu povo, não está no lugar onde deveria estar. Essa é a ideia. Sabe quando você já viu um pai falando com uma esposa, falando para o marido assim, pega o seu filho ou pega a sua filha? É tipo isso. Depois de um dia inteiro na loucuragem, assim, aí um dos chega do trabalho e fala assim, cara, tá aqui o teu filho, tá aqui a tua filha. É essa mais ou menos assim como Deus está fazendo. Este povo, olha que interessante, a terra ainda estava desolada após 70 anos de abandono, o trabalho foi duro, eles não tinham muito dinheiro, a gente vai ver no versículo 6, ou mão de obra, eles sofreram quebra de safra e seca, a gente vai ver Ageu 1, 10 e 11, os inimigos eram hostis, resistiram à obra, a gente vê em Esdras 1 a 5,
Eles se lembraram dos tempos mais fáceis na Babilônia. E aí, gente, a gente começa a olhar para a gente, tanto tempo depois, com iniciativas parecidas, coisas com o coração parecido. E aí ele fala uma palavra interessante. Ele fala no versículo 4, no versículo 3, fala que a palavra veio, né, a palavra do Senhor veio por meio do profeta. Versículo 4 fala que, né, do lugar onde que eles estavam morando. Eu quero dizer uma coisa aqui, gente, antes de a gente seguir adiante. Apesar que existe uma desculpa espiritual, apesar que eles podiam falar dessas coisas como, assim, a gente está fazendo a nossa coisa, não queremos se envolver muito com a coisa de Deus, é uma coisa que Deus está pontuando que não é legal e coisas do tipo. Mas eu acho importante dizer, só por questão de que nem tudo que é óbvio, é que o negócio aqui não é uma casa luxuosa, que o negócio aqui não é um lugar bacana, o negócio aqui não é um carro bacana, não é tal coisa legal. Não é que Deus é Deus ruim, ele não gosta que o seu povo usufrua dessas coisas. Não é isso. Porque o próprio, cara, a gente vê no Antigo Testamento tanta beleza e tanta riqueza e tanto luxo de muitas coisas. E Deus não desaprovou. Mas existe uma forma. E essa forma é que está mostrando o coração. Então, só para deixar claro isso, nós temos nas nossas comunidades ao redor da Calvary pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que vivem muito bem. E que Deus abençoe. Que sejam extremamente generosos, que sejam extremamente queridos com as suas finanças, com os seus bens, que sejam pessoas que estão com suas mãos sempre abertas, porque o Senhor tem nos dado essa graça, dádiva, né? Num mundo onde mais da metade do mundo é pobre, miserável. Então, graças a Deus, não temos ninguém nesse lugar hoje aqui. E isso é uma coisa incrível. Mas olha, no versículo 5, ele fala uma coisa assim, que vejam aonde os seus caminhos o levaram. E não requer, gente, muita pesquisa para saber que quando o nosso coração não está num bom lugar, quando a nossa cobiça, quando nossos desejos desenfreados, quando as coisas que nós mais queremos, mais do que deveríamos, estão nesse lugar de deuses na nossa vida. Ele fala que olha para onde levou. E eu consigo ver na minha vida tempos onde as coisas tomaram um lugar desproporcional ao que deveriam ser. E foi fácil perceber que precisava refazer a rota, precisava se arrepender, precisava pedir perdão para o Senhor. Então, gente, uma das coisas que é interessante, quando nós ouvimos algo desse tipo, dependendo da nossa personalidade, nós temos a tendência de racionalizar, falar agora vamos fazer assim, assim, é virarmos pragmáticos, né? Outros talvez, isso não é tão assim, tá? Outros talvez assim, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu na minha personalidade, o racionalismo, ele tem um lugar na minha vida, um lugar pequeno, né? Um lugar pequeno. Às vezes é bom ter uma esposa que é mais racional, que ajuda a racionalizar com uma beleza da coisa boa, do equilíbrio, né? Mas como eu já falei para vocês, Deus me fez com muito feeling, né? Então eu sinto muitas coisas, né? E eu quero dizer isso como igreja, que por causa dos grandes obstáculos para a obra, a tendência é o povo se tornar racional, começar a pensar em cada coisa, se nós fizéssemos assim e coisa do tipo, e é como se nós tivéssemos Deus da coisa, assim, sabe? E eu não creio que Deus deseja que a gente seja esse tipo de pessoa. Mas também Deus não quer que sejamos um povo de uma fé maluca, onde não há razão em nada, só há loucura. Você conhece alguma pessoa? Não é possível. Cara, tem uns caras que vivem, cara, no multiverso do céu evangélico.
E aí não consegue pensar em nada, assim, a gente não consegue se relacionar, porque é muita santidade, né? E você falou para ele, cara, a gente está há maior tempo no campo missionário, estamos pastoreando, coisa do tipo. Pô, Deus quase nunca... É só normal que ele lida com a gente. Eu tô andando assim, aí eu sinto, eu vejo um pensamento, e aí, cara, e quando vem Deus falando comigo, cara? Já temos amigos meus que vêm contar, cara, a mesma história, com eles é diferente, cara. Aparece um anjo, cara, com uma voz com reverb, e, cara, é coisa de louco, cara. Então, o chamado para nós não é racionalizar versus fé louca, é lembrar que nós temos uma igreja, nós temos valores. Os valores nos direcionam, nos dirigem. Então, um dos valores que nós temos como igreja é o equilíbrio, tá? É a coerência. Então nós não queremos se tornar racionais ao ponto de não crermos que Deus faz coisa, Deus faz, mas não queremos também ficar fé louca de pensar que, tipo assim, cara, os outros caras ali, eles não têm fé ou coisa do tipo. Então não é assim conosco, tá? Que não seja assim conosco. Mas nós temos essa dificuldade, gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu disse nas primeiras vezes quando eu preguei na Calvary Curitiba Norte, uns bons anos atrás. E eu acho que é um ensinamento para nós e um lembrete para alguns de nós, gente. Quando eu assumi a igreja lá, 5 anos e poucos atrás, eu vinha com algumas ideias de quem não é tão racional, mais visionário, vamos assim dizer, né? Eu falei assim, não, mas não tem como fazer isso, cara. A gente não tem grana para isso. Eu falei assim, cara, a gente vai pegar a data desse negócio e nós vamos encher o Teatro Paulo Altran mesmo no final da pandemia. 350 lugares. Cara, loucura. E aí, da onde vai sair? Cara, Deus é nosso sustentador. E eu creio que Deus quer que a gente faça isso. Para quem estava lá, talvez um dos melhores eventos que eu já participei de igreja, não é por nada, tenho viés, tá? Mas o evento com o Mauro Henrique foi especial demais, gente. Além de ser um baita no show, cara, voz e violão ali e o baixo. Lotamos, cara, o teatro, cara. E Deus proveu todas as coisas e os incrédulos se converteram. Mas o meu ponto é, gente, que o dinheiro jamais seja o árbitro do que nós podemos fazer para o Senhor. Que o dinheiro não seja o nosso Deus. Que o Jesus Cristo seja o nosso Senhor. Tentei pensar em algumas coisas que fossem diferentes, mas não consigo pensar, gente, de forma diferente. A primeira coisa que me veio em mente é que se algum de nós, ou talvez a maioria de nós, fôssemos esperar ter uma casa própria e um carro de 7 lugares, nós jamais teríamos casado ou teríamos tido filho. Para algumas pessoas isso é muito importante e eu admiro. Que Deus abençoe. Que você solteiro não precisa esperar ter essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de você e o seu coração mude. Tá? Mas graças a Deus, todas as vezes que nós demos passo em direção à vontade do Senhor, o Senhor proveu. Proveu para casar, proveu para ter filhos. Graças a Deus, filho terminando agora o ensino médio. Mas eu já ouvi, nossa, eu queria ter mais um filho, só preciso de um carro, agora preciso de um carro de 7 lugares. Aí eu olho ao redor e falo, cara, a gente não tem nem carro, mano. O pessoal de Curitiba trata a gente que nem maluco, mano. Tipo assim, pastor, 3 filhos. Tipo assim, vocês entenderam, né, gente? Tem coisas que a gente precisa pisar. Tem coisas que a gente precisa fazer para que Deus possa nos abençoar e nos mostrar que nós nem temos tanto controle das coisas quando nós achamos que temos. Tá? E a outra coisa, gente, essa daqui pega. No meu primeiro culto lá na Calvary Curitiba Norte, eu falei sobre isso, gente. A segunda coisa, então a primeira é que o dinheiro não seja o hábito dos nossos corações para dizer o que nós podemos ou não podemos fazer, tá? Porque várias vezes Deus mostrou fidelidade diante do seu povo quando o seu povo agiu. Mas vamos lá, a segunda coisa, gente,
é que nós, como igreja, nós, como liderança, nós não queremos dar ouvido para quem não soma. A igreja é tomada de cheia de gente que tem as suas opiniões e pessoas que não querem mover uma palha. Então, gente, é importante desde esse começo a gente já colocar no tom correto, gente, que quem não suja as mãos, quem não veste a camisa, gente, tem que sentir uma vergonhinha assim de querer vir dar pitaco. Porque, cara, é quem tá no rolê. E tem coisas que não vêm de forma natural, sabia, gente? De saber. Eu acho que ontem eu tava conversando com o Giovanni, então tipo assim, cara, às vezes eu fico me perguntando, cara, o que as pessoas pensam de nós pastores ou líderes, uma coisa do tipo assim, cara, o que será que eles pensam? Que tipo de vida que nós vivemos? Que tipo de coisa que nós fazemos, né? Porque uma vez a gente estava no grupo de conexão e a gente estava falando sobre um retiro. Aí eu falei assim, cara, eu acho que a gente não vai ter, cara. Não dá, é muito puxado, cara. Tá faltando gente. Pô, fazer um retiro? Coisa mais fácil, pô, deixa comigo. Cara, eu olhei pra cara do outro assim, tipo, alguém tipo assim, eu mato você. Falei, cara, você não sabe o que você tá falando, mano. Você não sabe. E tantas coisas que não vem natural. Gente, às vezes a gente tá ralando pra fazer muita coisa, cara. Eu não falo isso pra... Eu sinto que as equipes que nós temos montado como igreja desde a região norte, Deus tem dado graça de termos uma equipe que ama servir. E várias vezes eu sinto como que eu poderia fazer muito mais, mesmo sabendo que eu faço bastante coisa. Porque eu quero dizer que tem muita gente que faz muita coisa, talvez vocês não vejam. Os bastidores ou coisa do tipo. Cara, a Brené Brown, ela fala uma coisa no livro dela que é bem interessante. Ela fala assim, se você não está no ringue, se você não está disposto a dar a sua cara e nem sujar as suas mãos, cara, guarde para você. Porque o seu comentário, ele não é válido. Eu sei que isso pode soar muito, tipo, grosseiro, coisa tipo, mas quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Mas a coisa que é que sempre vai existir pessoas e a gente precisa dar ouvido para quem está no ringue. Eu sempre conto essa história, toda oportunidade que eu tenho. Tinha um cara que vinha na igreja lá na Calvary, lá nos primórdios do Antigo Testamento, e aí era um cara que o pessoal olhava e falava assim, mano, não sei não esse cara aí. E aí meu pastor começou a dar moral para ele, começou a investir na vida dele, cara. E aparentemente ele era um cara meio imaturo, vamos assim dizer. E aí chegou um dia que o pessoal começou a ficar meio inquieto com a possibilidade desse cara estar servindo em vários lugares de confiança. E aí um camarada foi falar pro pastor, falou, pastor, eu queria falar com você sobre fulano. Eu acho que não tá certo esse negócio. Esse cara é um baita de um pecador. E eu acho que a vida dele é meio torta. E eu tô vendo que você tá dando moral pra ele, confia nele e tal. E quer dizer que eu tô disponível. E aí eu amo a cara do meu pastor diante desse cenário. Ele, você tá disponível? Aonde você tava quando a gente fez tal coisa? Tipo assim, não tava. Cara, quando a gente fez tal coisa, onde você tava? Cara, quando a gente fez um mutirão aí, onde você tava? Não tava. Falou assim, cara, vou falar um negócio pra você. Onde tava fulano? Tava aí. Onde tava fulano? Tava aí. Falei, cara, eu vou dar ouvido pra ti, mano. Você tem coragem de vir pra mim? Em outras palavras, gente, eu volto e eu quero que a gente tenha isso gravado para quem sabe tá no nosso Reels da semana que vem. É de que na Calvary nós não temos esse negócio de politicagem. Que na Calvary não importa se você puxa saco do pastor, do líder, ou coisa do tipo assim. Cara, isso não importa. O que importa é o seu coração, que é que tá disposto e desejoso a servir Jesus Cristo. E se a gente pegar qualquer tipo de pensamento parecido com esse, vai pro final da fila. Eu já falei isso várias vezes. E é importante dizer, gente, de que as ideias que nós temos, elas são bem-vindas, tá, gente? Eu não estou cortando para você não falar comigo. Quem me conhece sabe, desde quando eu assumi a igreja lá na região norte,
eu estou aberto para questionamentos, eu estou aberto para conversas, estou aberto para ouvir coisas diferentes que eu penso. Mas eu queria nos encorajar a sermos esse povo diferente do que esse povo de Ageu está sendo. Reavaliar o nosso caminho, reavaliar a nossa realidade. E assim, então, vivendo como povo de Deus. Para que Deus não fale este povo, mas Ele fale o meu povo. Esse meu povo. Meu povo da Calva de Curitiba. Esse povo é diferente. Esse povo sabe amar. Esse povo é servo. Esse povo é querido. Esse povo ele é querido na cidade, ele é visto com bons olhos. A cidade vai temer o dia que essa igreja quiser fechar as portas. Então, gente, nós estamos falando de povo de Deus, não estamos falando de pessoas más. Nós estamos falando daqueles que foram remanescentes e voltaram da Babilônia. Centenas de milhares de pessoas foram para o cativeiro babilônico. Apenas cerca de 50 mil retornaram. E aqui estamos nós, né? E mais uma vez, então, olha aqui, gente, que interessante. Versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Gente, que expressão é essa, gente? Nós vivemos no dia que isso aqui é 2026 de ponta a ponta. E aqui inclui mais coisa. Inclui que a gente não tem tempo para nada, que a nossa vida é corrida, demais da conta. E aí então precisa vir a palavra do Senhor para a gente. Assim vem a palavra do Senhor novamente pelo meio do profeta. E mais uma vez o Senhor está falando. Deus ouviu as desculpas, Deus ouviu as prioridades. E Ele tinha algo para dizer para aquele povo, Ele tem algo para dizer para nós. O povo dizia que não era hora de reconstruir. E as suas ações mostravam que eles estavam mais preocupados com suas casas do que qualquer outra coisa. Não sei quais seriam as nossas desculpas no dia de hoje. Talvez tantas coisas que eu poderia citar, mas eu vou deixar essa para a gente próprio, nós mesmos pensarmos nessas coisas. E eu não ter nenhuma influência sobre. Mas quantos de nós sentimos que trabalhamos tanto e parece que não rende? Tantos de nós vivemos tantas coisas, parece que estamos colocando nosso dinheiro num saco furado. E às vezes a gente precisa ser lembrado que existe algo precioso em termos a nossa vida rendida ao Senhor. As nossas finanças, os nossos valores, o nosso tempo e tantas outras coisas. E olha que interessante, o John Piper fala assim, indo para a parte final, gente. Ele fala assim que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. E aí, seguindo adiante, a palavra do Senhor, versículo 8: subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Palavra dura. Palavra dura para o seu povo. Então o que Deus está fazendo?
Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam para o monte, construam um templo, para que eu me alegre. Um chamado, um retorno à missão. Construam, peguem as coisas, glorifiquem o meu nome. Deus quer se alegrar conosco, Deus quer ser glorificado. Então, um chamado para uma paixão pela glória de Deus. Meus queridos, nós devemos vir à casa de Deus com a expectativa de que Deus pode fazer algo incrível na nossa vida, na vida da igreja, na vida da cidade. Sabe uma coisa incrível? Deus sempre foi zeloso pelo seu templo. E hoje não é diferente em relação à igreja. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Jesus Cristo é o noivo da sua igreja. Jesus Cristo é o responsável pela sua igreja. Então, quando alguém se levanta contra a igreja do Senhor, o Senhor lida dessa forma. Isso não é uma coisa para nos amedrontar, nos botar medo. Pelo contrário, é um amor que nos guia e nos leva e nos direciona ao lugar correto. Algumas perguntas para a gente. E eu vou parar por aqui para a gente seguir no próximo domingo, para eu não me equivocar que nem da outra vez. E vocês ficarem felizes comigo. Mas um encorajamento é: que bom que esse capítulo não terminou aqui. Porque é uma palavra dura. Mas depois a gente vai ver a resposta do Senhor. Domingo que vem a gente vai ver como o Senhor responde. Como Ele é por nós. Como Ele nos ama. Como Ele deseja nos abençoar. Como Ele envia um mensageiro como Ageu para enviar essa mensagem. Fala que o povo então ele obedece. E aí então o Senhor declara a bênção sobre ele. Então, gente, eu estou repetindo aqui por falta de exemplos melhores, tá, gente? Não existe nada para um pai, para uma mãe, de ver os seus filhos se amando, de ver os seus filhos cuidando um do outro, de ver os seus filhos se importando um com o outro. Não existe nada. Sabe por quê? Porque normalmente é o contrário. A gente tem que ensiná-los a fazer isso. Então é como se Deus ele está aqui, ele sabe do nosso potencial pro ruim. Porque nós somos seres caídos. E em Efésios a gente vai ver que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós. Cristo não morreu por nós quando nós estávamos bem. Por mais talvez alguns de nós achávamos que estávamos. Nós estávamos mortos. Então, gente, algumas perguntas para a gente. E a gente vai parar e vai refletir por um instante. E na próxima semana a gente vai pegar de novo algumas delas. Eu estou no lugar que Deus deseja que eu esteja hoje? Estou no lugar onde Deus deseja que eu esteja? Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Eu tenho essa consciência do saber do que Deus quer de mim? E eu falo isso, gente, não no sentido de nos deixar pesado, gente, tá? Isso aqui, se você for para casa pensando com o coração pesado, mais do que deveria, não é esse o propósito. Faz tempo que minha vida mudou para melhor, quando eu entendi que esse não é o meu papel. Não é o meu papel te convencer, te desafiar. Meu papel é ensinar as Escrituras. E o Espírito Santo é capaz de te mostrar, capaz de falar com você. Então, gente, lembre que o Senhor, quer saber qual é a voz do Senhor e a voz de Satanás? Satanás quer você para baixo. O Senhor, o seu coração te deixa para baixo um pouco, mas depois o Senhor vai lá e arruma. E aí você fica feliz, e aí o Senhor te ajuda, tá? Será que eu tenho feito as coisas por conveniência ao invés de prioridade? Não é fácil fazer isso na igreja? Cara, eu estava conversando com o pastor Douglas, sabe aquele compromisso mínimo? É a nova onda do momento. O compromisso mínimo.
E não é um chamado à loucura, mais uma vez. Nós não vamos ter 3 cultos por semana, mais o pequeno grupo, mais a reunião do sei do que lá. Não é isso. É a questão de que nós estamos edificando e construindo uma comunidade de Jesus. E a gente precisa ter o nosso coração no devido lugar. O meu amor por Deus se esfriou. Cara, o que aconteceu que o meu amor se esfriou? Cara, se meu coração está ferido, chateado, seja o que for, Segunda Crônica 7,14, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e eu responderei. Eu sararei a terra de vocês. Vamos fazer isso? Vamos orar, vamos baixar nossa cabeça por um instante.